Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E já avisando aqui, se você quiser comentar esse episódio ou qualquer outro episódio, me mandar sugestão de pauta de convidados, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou me escrever um e-mail, laura@lauraperucchi.com, porque eu adoro escutar o feedback de vocês sobre os podcasts. Os podcasts são meio silenciosos, não tem comentários, e é muito bom receber o retorno de vocês. Quantos de vocês que estão me ouvindo sonham em morar nos Estados Unidos? Quantos de vocês já visualizaram uma vida perfeita aqui? Não dá pra negar que a vida nos Estados Unidos é melhor em vários aspectos quando comparamos ao Brasil. Mas a vida de imigrante está longe de ser fácil ou descomplicada. No episódio de hoje, eu recebo a minha super amiga Ana Luísa Ferreira, que mora em São Francisco, mas está de malas prontas para se mudar para o Canadá com a sua família. E ela vai falar dos struggles, e os struggles que ela teve em 4 anos morando aqui nos Estados Unidos e os motivos que fizeram ela e o marido tomarem essa decisão. Antes de mais nada, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Como é que tu tá se sentindo saindo dos bastidores, hein? Tô me tremendo toda, né? Gente, a Ana trabalha comigo já faz 1 ano. E ela cuida de toda a parte estratégica da minha plataforma. E eu acho que a tua história vai ser muito interessante pra gente mostrar pras pessoas que todo mundo tem os seus struggles, todo mundo tem as suas dores, as suas delícias de morar fora. E não dá pra julgar as escolhas dos outros, porque cada um sabe das suas dores, né? Pra gente começar, acho que tu podia contar a tua história, o teu background, como é que tu veio parar aqui nos Estados Unidos. Bom, primeiro eu queria te agradecer por esse convite. É muito especial compartilhar a minha história. Tu sabe que eu não sou uma pessoa que falo pra todas as pessoas do mundo, todos os meus struggles. Nossa, sim. Sim, gente, ó, vocês se sintam privilegiados de estarem escutando essa história, porque eu não sei como é que essa mulher está aqui falando. Pessoal, então, meu nome é Ana Luísa, trabalho com a Laura há mais ou menos 1 ano. E a gente tem essa relação linda. Maravilhosa. Diária. Sem ser debochada. Não, de verdade. Há alguns anos eu já não sei o que é viver sem essa mulher na minha vida. Olha. Ela é muito especial. Eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de conhecer ela, assim como eu conheço. Vou contar um pouco pra vocês como que a gente veio parar nos Estados Unidos, porque a nossa decisão de se mudar para os Estados Unidos veio depois de algo muito marcante na minha vida e que me fez refletir sobre tudo e o quão frágil eu estava naquele momento. E isso eu vi no futuro, né? A gente veio em 2013 a passeio e a gente passou 2 meses na Califórnia. O Léo, meu marido, trabalha numa empresa de tecnologia e tinha que viajar direto para São Francisco. E um dia ele perguntou se eu queria ir junto porque o assignment dele era maior, assim, mais longo. E eu ficaria com ele, estudaria inglês por, sei lá, 1 mês e depois a gente faria uma viagem a passeio. E aí eu fiquei com ele e me apaixonei, adorei, tava super curtindo as férias. A gente fez a Pacific Coast, a gente viajou pra Disney. Eu falava com a minha mãe todos os dias, né, com as minhas irmãs também. E eu senti que tinha alguma coisa estranha lá na minha família. A minha irmã comentou comigo que achou a minha mãe um pouco diferente nos últimos dias, que ela tava mais cansada. E eu comecei a ter um surto. Porque sempre fui muito apegada a ela. Nunca imaginei ficar nem longe dela por 1 mês, assim, né? 2 meses, que dirá 2 meses nessa viagem, né? Chegamos de volta em Porto Alegre e eu notei, assim, que ela emagreceu, sei lá, uns 20 quilos. No outro dia, já saímos correndo, fui com ela num médico. Em menos de 1 semana, a gente descobriu que ela tava com câncer. E que era um nível, eu acho, não sei como... Estágio terminal já. Foi um choque muito grande, a gente teve 5 meses com ela. Quando ela faleceu, em outubro de 2013, com certeza a pior coisa que já aconteceu na minha vida, né? Mas fora isso, eu fiquei, assim, em outro mundo. Eu não conseguia passar nem de carro perto de onde ela morava, não conseguia, e eu morei com ela durante muitos anos também, né? Foi muito difícil, eu não conseguia ir em supermercados que a gente ia junto, eu não conseguia, eu fiquei muito, assim, depressiva mesmo. E o Léo pensou que, de alguma forma, a gente vir pro exterior, passar 1 ano, fosse me ajudar. Então, no final do ano de 2013, em dezembro,
nós descobrimos que a gente ia para Nova York, passar um ano a partir de janeiro do ano seguinte. Foi muito rápido. Bom, então fomos para Nova York e logo de cara já conheci a Laura. A gente marcou uma janta, uns snacks lá em casa, onde a gente tava. Doritos. A gente deu um clique logo de início, assim, né? E isso nos aproximou instantaneamente. Foi, assim, muito legal. E o mais engraçado da história é que os meninos trabalhavam na mesma empresa, né? O Thiago trabalhou em Porto Alegre por 1 ano e meio, 2 anos, nem lembro mais. E a gente nunca se cruzou. Foi muito bom ter conhecido a Laura naquela época, porque foi alguém que não me conhecia e que também não sabia das lutas que eu tinha passado e que eu não precisava ficar lembrando e falando de coisas que eu já tinha passado há poucos meses e que talvez eu fiquei um pouco mais à vontade de falar de outras coisas também. E a gente tinha as mesmas inseguranças. Eu lembro que a gente falou sobre ser esposa de alguém que foi transferido pra cá e meio que tá dependendo e se sentir em várias outras obrigações. Eu lembro dessa conversa que a gente teve. Tivemos várias vezes essa mesma conversa. Sim, mas eu lembro a primeira vez que a gente tava atravessando a Brooklyn Bridge. Depois de, sei lá, 1 mês e meio, né? Eu acho que foi que o Léo recebeu a notícia de que o projeto que ele tava em Nova York ia ser descontinuado e que a gente teria que escolher outro lugar nos Estados Unidos para ir. O engraçado é que quando a gente recebeu a notícia primeiro, né? Vocês vão para Nova York. Eu pensei assim, não quero ir para Nova York, eu quero ir para Califórnia, eu já conheço, né? Aquele negócio de zona de conforto ou segurança, enfim. E quando a gente foi para Nova York, eu me apaixonei. E aí eu já tava super, não quero sair de Nova York, como assim a gente vai ser transferido agora que eu conheci a Laura, agora que eu tenho a Tassi, que também espero que esteja ouvindo, dona Tassi. Também conheci lá, muito querida. Ah, tu conheceu a Tassi lá? Conheci a Tassi lá. Pensei, poxa, já tenho 2 amigas aqui. E aí decidimos voltar para São Francisco, né? Voltar não, ir para São Francisco, passar o resto do ano lá. Ficamos lá naquele ano, eu trabalhava à distância para uma empresa de eventos ainda. Fiquei trabalhando remoto. Aquele ano realmente foi muito bom. Só que eu ficava ressentindo aquela coisa, eu preciso voltar para o Brasil, tô com saudade. Eu não consegui viver o luto de uma forma, eu acho, mais intensa. Eu me distanciei da dor que eu deveria sentir, talvez. Obviamente, eu tive dias terríveis, assim, de solidão. Eu tava com a cabeça e a mentalidade fixa de que a gente ia voltar pro Brasil, né? E que ia ficar lá. E quando a gente voltou, acho que na semana seguinte, aconteceu de um amigo mais distante, que foi parte da minha vida mais na adolescência, e ele morreu num assalto. E a esposa dele estava grávida. E aquilo mexeu muito comigo, porque por mais que a gente não fosse, naquele momento, super amigos, eu me coloquei no lugar da família que estava crescendo, né? E eu pensei, eu não posso perder o meu marido. Eu comecei a entrar numa espiral, assim, do tipo, isso não pode acontecer comigo, isso não pode acontecer comigo. E depois do falecimento dele, 1 mês e meio, a gente foi assaltado dentro de um banco. Ameaçaram o Léo com uma arma e tal. Eu fiquei muito nervosa, assim, meio que não conseguia mais pensar em coisas boas acontecendo ali. Fora que eu descobri lá, estando lá, que eu continuei não conseguindo ir nos lugares onde eu ia com a minha mãe. O meu luto realmente não tinha acontecido, né? Óbvio, eu tava sendo tratada com terapia, tudo, né? Uma observação, neste dia que fomos assaltados dentro do banco, o Léo estava com uma viagem marcada a trabalho na mesma noite para Dallas. E ele ia passar 1 mês e meio. E fui levar ele no aeroporto, era noite, fui levar ele no aeroporto na volta, gente. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Aquele dia tava assim, ó, na volta, guria, o meu carro estraga. No meio da cavalhada. Quem é de Porto Alegre vai entender. Na frente lá da Arara Azul, gente. Eu liguei para minha irmã e disse, guria, o carro estragou. No fim, o carro, sei lá, milagrosamente voltou a funcionar. Mas ele andava, é sério, sem mentira, a 5 por hora. Eu fui pra casa a 5 por hora, morrendo de medo. E aí, bom, o Léo soube dessa história quando a gente se falou, quando ele já tava em Dallas. Daí a gente, à distância, disse, não, vamos embora. Tá muito violento. A gente setou uma expectativa, criou na cabeça que quando a gente voltasse pro Brasil, o mundo das pessoas ia girar ao nosso redor, sabe? Aquela coisa de que... Só que todo mundo tem sua vida, né? Sei lá, eu acho que eu criei uma expectativa de que toda hora eu ia ver pessoas, de que eu ia estar sempre envolvida com alguém e tal. E a realidade não foi essa. A realidade foi
que a gente se viu meio não sozinho, né? Porque a gente tinha os nossos amigos e alguns familiares. Não era tão diferente estar tão longe. A gente não via com a frequência que eu imaginava que eu ia ver as pessoas. E aí a gente decidiu que ia se mudar e começou todo o processo, né, de ver com a empresa do Léo para onde a gente poderia ir. A gente queria voltar daí para Califórnia, né, já que a gente já estava acostumado, tinha os nossos amigos lá. Nós voltamos para São Francisco em janeiro de 2016. A gente não passou nem um ano no Brasil, a gente passou 11 meses, eu acho. De lá pra cá, a Ana Luísa já teve 2 filhos, um deles é meu afilhado. Muita coisa aconteceu nesses 3 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quase 4 anos. Uma das coisas que tu me falou e que eu achei bem marcante, uma vez tu me falou que o jeito que tu se sente com os Estados Unidos é que tu tem que estar sempre provando que é boa o suficiente pra estar aqui. Na verdade, eu acho que para praticamente todo imigrante é meio que uma corrida, né? De estar sempre se provando. Porque tirar um visto de turista... A gente tava falando sobre isso hoje. Já causa um estresse. Tem que estar sempre... Eu sou bom o suficiente para tirar um visto. O que eu vou falar? Será que eu vou ser julgada? Eu tenho que dizer que eu tenho dinheiro? Eu tenho que dizer que eu não tenho? Eu tenho que dizer que eu tenho família ou amigos lá? O que eu faço para ser bem visto? Às vezes eu falo isso e as pessoas devem pensar que, tu não quer que ninguém vá para aí. Não é isso. Mas realmente, imigrar para os Estados Unidos... Eu sei que tem várias pessoas que tomam outras decisões de fazer de outros jeitos e não estou aqui para julgar. Mas para se alguém quer vir para chegar aqui, né, se legalizar, vir de uma forma legalizada, não é um processo curto, fácil... Emocionalmente exaustivo. É exaustivo. É uma coisa que te persegue quase que diariamente, se tu for pensar, né? E não pense que a gente que pega um visto de trabalho não passa pelo mesmo estresse. É a mesma coisa, as mesmas coisas. Tem que fazer todo o processo. A diferença é que é outra categoria de visto. Vai lá, entrevista. Isso que eu falei, sabe que agora eu nem sei se fui eu que inventei da minha cabeça isso de que a gente tem que estar sempre provando, ou se alguém me falou e eu... Pode ser. Se você criou essa frase aí, ó, Ana Luísa, não... Eu não tô querendo os créditos, gente. Tudo que tu faz aqui no rumo de, sei lá, um green card ou uma cidadania, a própria entrevista do green card, coisas assim, tu tem que sempre provar. Pode ser que tenham seus motivos, eu também não tô aqui pra colocar lenha na fogueira, nem nada, mas nós somos impactadas. Sim. Eu acho que... E a posição de mulher, principalmente, né? Porque eu sempre... Óbvio, os meninos têm os struggles, os desafios deles, mas a gente... A vida deles não muda muito. Não muda. Assim, no sentido de... Eu continuo trabalhando na mesma empresa, muitas vezes, né? O ritmo deles continua. Tudo zera, né? E aí a gente zera em todos os aspectos. Eles nessa parte profissional. É como a Babi uma vez falou, a gente tem que se reinventar. Ela falou isso no teu evento de 5 anos. É uma reinvenção. E se tu perde isso do reinventar, tu fica estagnada. Tem que acabar se reinventando muitas e muitas vezes nesse processo todo, até descobrir o que tu quer fazer, se aquilo que tu quer fazer é aceito ou não, se pode, se não pode. Né? Quem continua morando no Brasil olha para quem mora no exterior, talvez até com um olhar mais, nossa, que vida maravilhosa, ou olha isso que ela tá fazendo, deve ser muito fácil fazer isso nos Estados Unidos. Não é muito fácil fazer isso nos Estados Unidos, gente. Para quem é imigrante, posso dizer que nada é muito fácil, né? Essa é a minha experiência, né? De que não é fácil, não é a nossa primeira língua, não é a nossa cultura, lidar com mulheres, fazer amizade com americana, por exemplo. Ou, assim, são outros 500, gente. É tipo uma coisa, assim, muito diferente. Não é nem que seja difícil. Sempre me disseram, né, que americano é fechado, isso e aquilo. Não sei nem descrever se é isso, mas existe um véu entre as pessoas que parece meio inatingível criar aquela conexão. Sim. Tu acha que tu tá ali, ó, tô quase chegando, mas aí não chegou. Eu acho muito difícil um americano realmente se mostrar vulnerável. E eu falo isso, né, americano, os meus 2 filhos nasceram aqui nos Estados Unidos, a gente cria eles muito dentro da nossa cultura brasileira, com músicas, livros e tal. E eu tenho certeza que se eles continuassem aqui, a cultura ia sugar eles para esse lado. E esse também é um dos motivos que
que, né, fez com que a gente pensasse em se mudar, mas isso eu vou falar depois. Eu queria que tu falasse algumas situações que tu se sentiu assim antes da gente começar a trabalhar juntas e tal, porque tu fez várias coisas, conselhos que tu recebeu em relação a currículo. Quando a gente veio pra cá em 2016, a gente tava em dúvida se queria engravidar logo, se ia esperar e tal, e a gente decidiu. Vamos esperar até o final do ano, né? E aí eu procurava um emprego e tal, já que eu tinha essa possibilidade, né? De acordo com o visto do meu marido. Pensei, vou mandar uns currículos e tal, vou fazer umas entrevistas, tava super positiva, né? Tava com certeza insegura com o meu inglês e o meu currículo não era ruim, era bom. E aí comecei a mandar, e aí algumas pessoas respondiam, outras nem para me mandar um beijo. Fui me aconselhar com uma amiga que trabalha na área de recrutamento aqui nos Estados Unidos. E aí ela disse, com certeza, com a melhor das intenções, mas aquilo me chamou a atenção, que também entra nessa coisa de ter que provar sempre que é bom e tal. Quem sabe tu tira o teu nome completo, né, Ana Luísa Monteiro Ferreira, do teu currículo, e coloca Ana Stephan, porque vai aparecer um nome mais internacional. De repente te chamem para entrevistas. Como que eu vou entrar numa empresa que vai me chamar só porque eu tenho um sobrenome mais internacional? Não, eu quero trabalhar numa empresa que tenha diversidade, que chame latinos, que possa chamar uma mulher que não tenha um sobrenome, entre aspas, bonito. Eu não quero que me chamem por causa do meu nome, eu quero que vejam as skills que eu tenho, eu quero que me entrevistem. E aí, aquilo já mexeu comigo, eu continuei mandando meu currículo normal, né? Tava trabalhando como babá. E aí, nisso eu peguei, quer saber? Vamos tentar ter o nosso nenê já de uma vez, porque a coisa tá meio difícil, assim, pra esse lado. No segundo mês, eu engravidei do Benji, né? O afilhadinho da Laura, da Didi. Dei uma pausa, assim, mas aquilo mexeu muito comigo, porque eu não sabia ainda o que ia acontecer, né? E aí, o que eu ia fazer? Eu ia ser uma stay-at-home mom, ou eu iria procurar emprego, ia colocar o meu filho numa escolinha, eu não sabia. E, obviamente, depois, quando eu fui olhar o preço das escolinhas em São Francisco, Sim. A decisão veio por si só, não é mesmo? Foi isso, assim, que já de cara me impactou. E depois que o Benji nasceu, algumas outras coisas também foram acontecendo que me mostraram que talvez aqui não era o meu lugar, né? Quais foram os fatores que levaram vocês a essa decisão? Nesse meio tempo, tu morou na Filadélfia também. Quase esqueci. Quase. Pois é, já tava esquecendo disso. São Francisco é super caro, né, gente? É muito caro morar em São Francisco. Mais caro que Nova York, gente. Acreditem se quiser. Bom, né, Vale do Silício agora tá, né, super em alta, digamos assim. A tecnologia, então tudo gira lá, enfim, é muito caro. Mas aí a gente foi pra Filadélfia em busca de uma vida com um pouco mais de qualidade, ou seja, economia, né? Na verdade, a gente não se adaptou com a cidade, a gente não se adaptou em estar sozinhos lá, né? Eu tinha muito a sensação de que eu ia estar muito perto de Nova York, ia conseguir encontrar a Laura e o Thiago com muita frequência. A gente se viu bastante durante esse tempo, só que eu senti muita falta de uma pessoa do meu lado todos os dias. Eu ficava o dia inteiro sozinha, né? Com o Benji. Tinha um casal de amigos também na Filadélfia, mas que eles também tinham as suas vidas, né, gente? Como eu falei, a vida das pessoas continua, né? Eu senti muita falta de uma pessoa que me conhecesse, assim, de uma amiga de verdade, que conseguisse ler aquele meu momento e estivesse do meu lado. Agora eu aprendi, eu acho, com a vida, mas dificilmente eu pedia ajuda, né? E eu dizia para as pessoas, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que tu venha. Fiquei muito sozinha, assim, tive alguns meses de solidão lá mesmo, assim, que foi o que fez com que a gente decidisse, né, ter 3 opções, ou voltar para São Francisco, ou ir para o Canadá, ou voltar para o Brasil. No fim, nós voltamos para São Francisco. Mas eu quero falar de coisas que aconteceram na minha vida que realmente fizeram com que a gente pensasse, Claro. Não, agora é hora de se mudar para outro lugar. Sim, não, quero que tu fale das razões que levaram vocês a tomar essa decisão. A gente tem um casal de amigos também que mora em Toronto, a gente visitou o Canadá, né, a gente foi para Calgary também, a gente visitou Toronto 2 vezes, a gente ficou um período lá para conhecer a cidade e a gente adorou, eu fiquei muito impressionada positivamente com os canadenses em si e também com a diversidade
do lugar. Eu falei pro Juliano, esse meu amigo que mora lá em Toronto, que eu me senti um pouco no show de Truman, sabe? Que o Jim Carrey não sabe que ele tá num reality e que todo mundo trata ele bem, parece um comercial de margarina e tal. E eu me senti assim no momento que eu entrei no avião. Foi inacreditável pra mim, porque eu nunca tinha ido pro Canadá e nunca tinha, sei lá, visto essa cultura muito mais gentil, muito mais preocupada. Do tipo, deixa que eu seguro a porta pra tu passar com o carrinho do teu filho. E eu estou fazendo isso de bom grado, de coração. Não, tipo assim, tá, eu tô segurando, passa logo que eu quero passar atrás. Sabe? É essa sensação que eu tenho aqui. Fora toda essa parte que pra mim pesa muito de gentileza e diversidade, algumas coisas aconteceram comigo que não dá pra ser assim, sabe? Uma delas é que percebi, né, que eu não seria nunca considerada uma igual. E isso eu quero dizer, não que eu gostaria de ser considerada uma americana, mas sim uma igual, uma pessoa igual, não uma imigrante, tipo assim, ó, estampado na minha testa, ah, ela é imigrante, ela muitos pró-Trump, o que ela está fazendo aqui, por que ela veio para cá. Eu noto muito que quando a gente se apresenta para americanos, né, eles sempre perguntam, tá, o que tu veio fazer aqui? E não é tipo por mal, mas é uma curiosidade assim extrema. Tu veio para cá a trabalho? O que teu marido faz? E o que tu faz? E é um interrogatório, assim, meu Deus, sabe? Muito, eu considero invasivo, assim, pra mim. E é engraçado, porque essas coisas eles perguntam bastante, né? Perguntam. Tem papas na língua. Aí, agora, falar de coisas mais de vulnerabilidade não existe. E isso que a gente tá falando, São Francisco, Nova York, são cidades boas para imigrantes, porque o americano do centro do país, de outros estados, é muito conservador. Então, isso de não ser considerado uma igual ou entrar numa conversa e as pessoas não ficarem me perguntando toda hora, sabe? Talvez isso não seja diferente lá. Pelo menos eu tô em busca, né? Sim. E eu acho que eu tenho a impressão de que os canadenses, em geral, e o povo que mora lá, porque é uma coisa meio que contamina, né? Tu vai pra um lugar, é a corrente do bem, né? Se tu tá num lugar que as pessoas são mais gentis, se tu não é gentil, tu é o estranho no ninho, né? Acredito que por isso também vai ser... Eu não vou ter tanto essa impressão de que eu sou a estranha, né? Sou a imigrante, até porque lá é um país que é conhecido por acolher muito bem o imigrante, né? É verdade. Bastante gente de Primeiro-ministro muitos lugares do mundo. Querido. É. E também aconteceram algumas coisas, eu vou citar duas delas que foram as que... Na verdade, 3, que foram as que mais me marcaram, tá? Na Filadélfia, eu tava com o Benji, ele tinha alguns meses, sei lá, 6 meses, eu fui numa Starbucks comprar um café. E veio uma mulher e começou a olhar pro Benji, ai, que bonitinho, não sei o que, e me olhou e disse assim, como é que é o nome dele? Daí eu disse, Benjamin. E aí ela disse, tem certeza? Daí eu disse, sim, dela, quem que tu é? Daí eu disse, eu sou a mãe dele. E aí ela, não, é que ele parece muito com uma filha de uma amiga minha, com um filho de uma amiga minha, tem certeza? Daí eu disse, lógico. Tipo assim... Gente. Chega a ser bizarro, né? Chega a ser bizarro. A pessoa estava desconfiando que o meu filho era meu filho. Não era teu filho, no caso. Não era meu filho. Quem segue a Laura e vê que de vez em quando ela posta alguma foto do Benji e tal, vê que ele é uma criança branca, ele tem olhos claros, ele tem cabelo claro. E eu sou morena, de cabelo escuro, olho escuro. Realmente, eu entendo que nós sejamos bem diferentes, né? Com uma aparência diferente. Mas, assim, quem é que faz isso? E se ele fosse adotado? E se, sei lá... É né? verdade. Aprendi com a Ana que a gente sempre assume que o filho é da pessoa. Nunca assume que a criança... Que é uma babá. Então, isso já me deu daquela coisa, né? Como assim, né? Eu já sabia que isso poderia acontecer, né? Eu não sou cega. Eu me olho no espelho com ele e ainda digo, olha, filho, como tu é parecido com a mamãe. E um dia ele falou, com o papai. Outra coisa que aconteceu foi num parque que eu tava com o Benji, eu tava grávida. Tava lá brincando com ele e tal. E uma mulher me pediu o meu telefone emprestado porque o dela, a bateria tinha terminado. E aí ela... pegou meu celular e tal, e aí ela viu que eu estava com o Benji, que a criança em questão que estava comigo era o Benji, e me olhou, daí ela me entregou o celular de volta e disse assim, what's your race? Daí eu, o quê? Daí ela disse assim,
qual é a tua mistura? Ela perguntou. Com o que tu é misturado? Porque ela olhou o Benji, né? E me olhou. E daí eu... Ai, sei lá, ainda fiquei me explicando, sabe? Ai, na minha família tem isso. Não, mas é que meu marido é isso e aquilo. Que eu tinha que dar a explicação? Depois eu fiquei, sabe? Quando tu pensa depois na resposta. Que saco, por que eu não pensei? Por que eu não dei um fora nela logo de cara? Depois eu fui contar pro Leonardo e comecei a chorar contando. E aí ele viu que aquilo foi muito sério pra mim, né? Ele disse, tu deveria ter respondido human. Boa, tipo, raça boa. humana. São só, tipo, coisa pouca que aconteceu no meu dia a dia. E a última coisa foi agora, não faz um mês, eu acho, que nós tivemos o aniversário de um coleguinha da escola do Benji. E eu tava lá com ele, num banquinho. A senhora, né, a avó da criança que tava de aniversário, pegou e disse, eu te conheço. Daí eu olhei pra ela, fiquei assim, não me lembro. Daí olha, eu acho que não. Ela, sim, te conheço. Tu tava no parque com ele, tu é a babá dele, né? Não, eu sou a mãe dele. Não, gente, não é por ser babá. E como eu falei, eu já fui babá nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum ser babá nos Estados Claro Unidos. que não. Eu não acho isso... Toda profissão é digna, não Com é esse o certeza. ponto aqui. Não é esse o ponto. É ser babá dos meus filhos. E tu assumir que porque eu não sou parecida com ele, eu seja babá dele. Eu tô bem cansada disso, na verdade. Desse governo, né? Podemos falar também. Eu acho que sim, né? Os valores dele nunca se encaixaram com os meus valores como imigrante. Não pense em quem escuta, né? Quem tá escutando. As pessoas acham que o Trump só atrapalhou a vida de quem é ilegal. Não. E não é verdade. É óbvio que estar numa posição como a gente tá, sim, eu sempre falei, eu reconheço os meus privilégios, mas é como a Ana Luísa falou, estar aqui é uma luta todos os dias pra ficar se mostrando, não, eu sou digna de estar aqui. Aí prova, outro dia, prova de novo. Não, tu não pode fazer isso. As coisas pioraram muito nessa questão pros legais também. Muita coisa mudou pra pior. Esse negócio de ter que estar provando piorou muito. Por favor, né? É até bizarro isso, mas só de início, assim, ó, de cara, ganhou as eleições. Califórnia, até São Francisco não é pró-Trump, mas foi lá um cara e levantou uma bandeira nazista. No dia seguinte que o cara se elegeu. Então, isso, sabe? Bom, e assim, ó, o pacote aquele Educação e Saúde, acredito que no Canadá a gente tenha mais vantagens, né? Aqui é tudo mais caro, né? Bem mais caro. Educação é muito cara, escolas públicas são muito disputadas. Então, foi a soma de muitas coisas que nos fizeram decidir. E tem um fator que tu já me falou várias vezes também, que fez tu decidir isso, dos shootings. Tem uma amiga que com certeza ela vai ouvir esse podcast e ela me falou recentemente, né, que aí não tem um dia que ela não deixe o filho dela na escola e que ela não fique em casa pensando que pode ser que aconteça, né? Porque assim como a gente acha que nunca vai acontecer, um dia acontece, né? A gente tá falando de tiroteio, tá, gente? Os tiroteios aqui. Então, aconteceu mês passado em Gilroy, num festival que é muito próximo a São Francisco. E uma criança de 6 anos foi morta nesse shooting, né? Então, assim, me fez... Óbvio que eu tô um pouco mais protegida, eu me sinto um pouco mais protegida. O Benji vai pra uma escolinha que é uma family daycare. Então, é numa casa de alguém... E aí não é um alvo, assim, digamos assim, não é uma super escola enorme e tal, que geralmente é o alvo, infelizmente, dessas pessoas que têm algum desequilíbrio, né? Gente, a pessoa que eu trabalhei, a minha chefe, quando eu era nene, ela estava em Columbine quando teve o shooting. Ela foi uma das vítimas. Um professor salvou ela e a turma dela de serem mortos, porque o atirador estava indo de sala em sala e esse professor pegou e trancou a sala, fez todo mundo se abaixar, se esconder e tal. Todo um negócio. Agora, tu imagina um adolescente, uma criança passar por isso. Quem é pai e mãe, eu acho que a pior dor do mundo deve ser... Não gosto nem de falar a palavra, né? Isso mesmo que vocês pensaram, um filho. Isso é uma das coisas que me fazem querer fugir, né? E tu sabe, né, Laura, que eu morro de medo dos terremotos da Califórnia. Sim. Tá, pra não dizer que a gente só falou de coisa ruim, porque essas duas aí, ó, tem que voltar pro Brasil, tá tão ruim aí, né? Não. Mas cada um tem a sua experiência, gente. Eu não sei como é que seria a minha vida se eu não tivesse construído o meu business. Se eu ia ser tão feliz assim.
morando em Nova York. Eu sei que existem várias mulheres frustradas Muito, muito comum. com isso, carreira entrar e naquele tal. Limbo, É, né? então, tipo, cada um tem por isso que cada um tem a sua história. E eu também não sei que se a gente não estivesse trabalhando juntas por esse último ano, como eu estaria. Aham. Porque hoje eu me sinto uma pessoa que voltou ao mercado de trabalho. Eu me sinto uma pessoa que voltou ao trabalho e isso me faz muito bem, né? Se eu não tivesse trabalhando hoje, eu também não sei qual seria o meu discurso, né? Uhum. Então, eu tô falando isso da posição que eu estou. E eu não tô falando das coisas assim pra ser uma pessoa negativa, mas é aquele negócio. A gente quer que as pessoas entendam que a nossa vida não é perfeita. Que não é porque tu tá nos Estados Unidos que tu ganha em dólar, que tu é rico. Aham. Não é. Tu ganha em dólar e tu gasta em dólar. É tão óbvio pra nós, mas é tão difícil pra algumas pessoas entenderem isso. Tu paga um aluguel super caro em Nova York e em São Francisco, mas é porque tu pode, então, pagar. Não é Não, assim, gente. É porque não. tu precisa estar ali, porque teu marido tem que trabalhar 20 minutos, porque tu não pode pagar alguém pra ficar com teu filho se tu tem que fazer qualquer outra coisa. Então, tu precisa contar com a pessoa mais próxima de ti, que no meu caso é o meu marido. Então, a gente está morando em São Francisco, e não numa cidade mais longe, que nem é tão mais barata assim, porque tá tudo caro por lá. Porque, né, a gente precisa. Eu queria que tu falasse o que São Francisco te ensinou e do que tu vai sentir mais falta. Eita, Giovana. Olha, Segura esse forninho. segura esse forninho. Meu Deus, assim, ó, acho que a pedir ajuda. Principalmente, acho que um dos maiores ensinamentos que eu tive foi que as pessoas, elas não sabem ler os pensamentos. E as pessoas que me falaram, pode contar comigo, eu sou tua amiga, me fala, que eu podia realmente falar e eu poderia contar com essas pessoas. Eu fiz amigos em São Francisco que são amigos que eu não consigo imaginar mais a minha vida sem. E se for pensar, são amigos recentes, sei lá, de 5 anos, né? Mas eu acho que isso é uma coisa de morar fora. A gente se apega muito às pessoas porque a gente tá longe da Exato. família ou dos outros amigos. E eu noto que aquele, vamos marcar, é muito menos frequente com pessoas que tu pode contar. É tipo assim, tô passando aí mesmo, sabe? Deixa eu te ajudar. O enxergar, ser empático com o outro é mais fácil. Do tipo, não, eu sei, ela pode não ter falado nada, mas ela tá sozinha. Essa semana o marido dela viajou, ela tá sozinha, eu vou lá. Né, eu vou lá ficar com ela, porque eu sei o que é estar sozinha. E ouvir bastante, né, o outro também. Não só falar. Olha só, né, no início eu falei que eu não contava as coisas, agora já... É um livro aberto! Pra gente encerrar... não falei a o coisa quê? que eu ia sentir mais falta. Ai, das minhas amigas, né, posso falar? Se nós vamos ficar chat? Posso falar? Pode. Mandar um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, E pra você? pra você. Pra Xuxa. Ai, as minhas amigas, Renata e Camila. Eu vou ficar assim, ó, coração apertado, porque vocês hoje fazem parte da minha vida diária e é muito difícil pensar que a gente vai ficar longe, viu? Olha aí, ó, tá em rede internacional esse depoimento. Não, mas agora falando sério, não que isso não seja sério, né? Óbvio que é. Mas São Francisco eu vou sentir bastante falta, acho que da cidade, sabe? Que ela é linda, né? É uma cidade linda. É linda, muito linda, assim. Eu acredito que eu vou sentir bastante falta de andar nas ruas de São Francisco e dar um suspiro, assim. Porque isso eu faço até hoje. Eu não tô saindo de São Francisco brigada com a cidade, sabe? Ai, te odeio, tem que ir embora. Não, é um relacionamento que tá acabando de boa, assim, sabe? Sim. É a mesma coisa, eu acho que eu fui pra Nova York passar aqueles 2 meses pra te conhecer e te ter na minha vida. Aham. Porque a gente se conheceu, criou um laço e eu fui embora, né? Então, São Francisco me deu os meus 2 filhos, gente. Então, eu não tenho como brigar com essa cidade. Eu amo São Francisco. É um relacionamento que tá acabando, que não é fácil, mas que é necessário. Pra gente encerrar, a tua mudança pra Toronto é dia 13 de outubro. E eu queria que tu falasse pras pessoas todo o significado que tem essa data e tudo que isso, enfim, todo o significado da data. 13 de outubro nunca foi uma data fácil, né? Porque a minha mãe faleceu no dia 14 de outubro, em 2013. E durante alguns anos eu fiquei sem querer fazer nada da vida nesses dias, né? Todo dia 13 de outubro, que foi o último dia que eu tive com ela, era um dia meio reflexivo, porque foi a minha despedida e eu já sabia ali, sabe? Mesmo tendo passado um dia muito bom com ela, eu sabia que ele estava parecendo uma despedida, mas eu não estava querendo acreditar, sabe? Quando veio a mudança e a data que o Léo teria que iniciar e tal, a gente pensou, tá, vamos ir pelo dia 13,
porque dia 14, que foi o dia que ela faleceu, desde o ano passado eu tô tentando fazer alguma coisa legal no dia. Ano passado foi o baby shower do meu bebê que tava pra nascer. E daí eu pensei, esse ano, pelo menos a gente vai começar a nossa vida nova no dia 14. Então vamos mudar o significado da data. E aí eu fui olhar joguei no Google quando que seria o Thanksgiving do Canadá, que é diferente a data dos Estados Unidos. E aí veio que era nesse ano, ia cair no dia 14 de outubro. Eu acredito que esse início não tenha como ser melhor, assim, tipo, o universo mandando um sinal de que não, tá tudo bem, é isso mesmo, vocês estão fazendo a coisa certa. Acredito que quando a gente sente essa paz, é porque o caminho tá certo, é por ali que tem que ir mesmo. Ai, adorei. Adorei quando você me contou isso. Tu tinha que compartilhar. Eu adorei também. Depois, vamos deixar aqui sacramentado. Quem sabe daqui a um ano a gente grava outro pra falar como é a vida em Toronto. Como é a vida em Toronto, Eu vou morar no subúrbio, né? Mas é pertinho. Gente, se vocês quiserem mandar uma mensagem pra Ana, pra comentar alguma coisa com ela, falar qualquer coisa... Mensagens de carinho, gente, por favor. Sejam legais, não me envergonhem. @analu_mf. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que a tua história tenha inspirado as pessoas. E de alguma forma, né, mesmo um acontecimento tão drástico, foi o que guiou a minha vida até agora, né? Se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria aqui. Então, se você está passando por alguma situação difícil agora, provavelmente no futuro vai saber por quê. E agora eu entendo tudo que aconteceu. E por que aconteceu naquele momento e tal. É bem isso. Adorei. Mandem comentários depois pra mim também. A gente se fala no próximo episódio. Tchau!